Olá, Escolher Profissão está no ar aqui ao vivo pela AltV, hoje para falar da advocacia criminal. O nosso objetivo aqui é que você escolha bem a sua profissão e a advocacia criminal é uma profissão muito apaixonante, pelo menos com todos que eu converso, adoram esta profissão. E eu convidei nada menos do que Yuri Félix, que é advogado criminalista, é palestrante, é professor. Obrigado, professor, por nos atender. E eu vou falar aqui rapidamente o currículo do professor, que ele é doutor, professor de Direito Penal e Processo Penal e Prática Penal, doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Criminais também pela mesma universidade. Doutor Yuri, bem-vindo. Segundo o dicionário que eu pesquisei, o direito é a ciência das normas e leis que regulam a vida em sociedade. Agora, o direito criminal, o advogado criminalista, como é que a gente pode definir com mais precisão? Sim. Jeremias, antes de mais nada, bom dia a você, Jeremias, e bom dia a todos os colegas, os amigos que nos assistem. Eu agradeço o convite e falar da advocacia criminal é sempre algo apaixonante, né? A advocacia criminal, ao meu ver, ela visa principalmente a tutela, a proteção, a garantia da liberdade. A liberdade é a regra constitucional, é um imperativo que todos nós devemos seguir. Inclusive, a liberdade é algo inerente ao homem, né? Aquilo que já nasce com o homem. E é importante, nesse sentido, o trabalho do advogado criminal, pois este profissional garante a obediência às regras do jogo e a garantia da liberdade, seja de quem for, seja o indivíduo culpado ou inocente, seja o indivíduo virtuoso ou não virtuoso, pois os direitos e as garantias não são somente do homem virtuoso, e sim de todos os homens. E todas as pessoas, todos os seres humanos precisam, se for envolvido ou num delito ou num crime, ele vai precisar de um advogado, porque o advogado é a voz dele, né? Quem já foi no tribunal do júri, por exemplo, a gente vê lá o acusado. Naquele momento, pela justiça, não é só a justiça brasileira, ele não fala, quem fala é o advogado, não é isso? Sim, sim. E é uma responsabilidade tremenda, porque você ali está sendo a voz daquela pessoa que gostaria até de se defender, mas naquele momento, pela própria justiça, como o doutor disse, são as regras do jogo, ele vai precisar de um interlocutor. Este interlocutor é o advogado. Com certeza, com certeza. É como eu disse, Jeremias, a liberdade, o direito, não é somente do homem virtuoso. O réu, aquele que está sendo acusado, naquele momento, ele é o oprimido. Mesmo que em algum momento da vida dele ele tenha sido o opressor. Neste momento é que entre os direitos e garantias fundamentais, os direitos constitucionais e os direitos trazidos nas convenções internacionais, nos tratados internacionais de direitos humanos. Pois, naquele momento, aquele que é acusado é sim um oprimido, mesmo que, frisando, mesmo que em algum momento ele tenha sido opressor. Legal. Professor, eu gostaria de fazer agora a pergunta mais importante que eu acredito desse programa como é o cotidiano de um advogado criminalista, porque esse programa é voltado principalmente para o estudante que quer escolher essa profissão. Também aquele que quer mudar de profissão. Como é que é o seu cotidiano, a divisão do seu dia ou da sua semana? Queria que você falasse hoje e como foi no início da carreira também, que é para a gente entender um pouco os bastidores da profissão. Se o colega não gosta de rotina, ele não pode ser advogado. Se ele gosta de rotina, ele não pode ser advogado criminal. Porque Não tem rotina? Não tem rotina. Cada dia é uma novidade. É? Cada dia é uma novidade. E essa novidade acontece no sábado, no domingo, no feriado, no Natal. Eu já fui procurado no dia 28 de dezembro. E todos imaginam aqui que no dia 28 de dezembro, se o indivíduo ele tem a sua liberdade cerceada no dia 28 de dezembro, ele deseja sair. Ele deseja, assim como qualquer pessoa. Sim, passar o Réveillon com seus familiares, né? E aí ele vai procurar quem? Aí ele procura quem? O advogado. Então, não existe rotina. Geralmente, praticamente todos os dias, vamos ao escritório, atendemos clientes, atendemos ligações, respondemos e-mails, estudamos, lemos, isso é muito importante, mas falar, não, eu consigo acordar todos os dias tal hora
e acordar às 8 e às 8h30 eu saio da minha casa, às 9 eu estou no escritório e às 9h05 eu estou tomando um café. Não, pode ser que algo aconteça às 6 da manhã, pode ser, com certeza aconteça às 6 horas da manhã e às 6h30, 20 para 7, você esteja na Polícia Federal. Logo, é algo totalmente imprevisível. Pois é, e tem que estar preparado tecnicamente, psicologicamente para esses momentos, né? Mas, doutor, então não existe uma rotina, mas, por exemplo, quando o senhor chega no escritório, existe uma certa divisão, por exemplo, na parte da manhã eu vou procurar peticionar, a parte da tarde eu vou distribuir o trabalho, não sei se o senhor trabalha com outros advogados, como é que funciona, né? Mas fala um pouquinho dessa dinâmica. Sim, eu geralmente, e isso eu aprendi com os mais velhos, eu tiro a parte da manhã para ler, eu leio em 2 momentos, ou de manhã ou tarde da noite. Eu gosto de ler mais à noite. Então, esse período da manhã, ou muito cedo, eu atendo um cliente, porque às vezes o cliente entra para trabalhar e ele precisa de uma reunião às 7 da manhã. Mas isso não é algo que acontece com muita frequência. Geralmente os clientes são atendidos mais para o final da tarde. Uhum. Pela manhã, eu tiro as manhãs para estudar, porque isso é fundamental. Ainda mais no meu caso, que eu tenho também uma carreira acadêmica, e é importante se manter atualizado. Se você é advogado, você tem que estar atualizado com as decisões dos tribunais. As coisas mudam constantemente. Então, o estudo faz parte do trabalho do advogado. Isso é fundamental. Se um cliente pede para ser atendido pela manhã, claro que ele deverá ser atendido. Mas, regra geral, pela manhã eu tiro para a minha leitura. Muito interessante. Acho que esta é uma regra que vale para qualquer profissional, né? Porque se você, vou começar o dia e aí eu já me atropelo, quando der à noite eu vou tirar para estudar. O doutor está trazendo aqui uma rotina que eu estou achando bastante interessante e legal. Agora, o pessoal quer saber também como é que o doutor foi parar nessa profissão. Foi assim, já desde o início do curso, ou essa definição foi vindo conforme foi avançando nas disciplinas e conhecendo as matérias? Essa pergunta é ótima, Jeremias, porque muitas vezes eu dou aula hoje e os alunos acham que a gente nasceu estudando, né? Nossa, ele estuda. Não, gente, não é, gente. Não é. É uma ilusão isso, Jeremias, porque como aconteceu comigo? Eu estava no 4º ano da faculdade. Aí um belo dia eu sentei lá no saguão da faculdade e pensei, daqui 1 ano e pouco eu sou advogado e eu não sei absolutamente nada. Eu não sei nada, então eu preciso arrumar um estágio para que eu aprenda, porque eu não tinha eu era aluno transferido, enfim, eu era de outra cidade e eu não tinha estágio naquele momento. E o estágio é fundamental, né? Essencial. Hoje, aliás, eu só cortando rapidamente, eu procurei informações no MEC e também em outras instituições, mas eu não cheguei a uma conclusão. Hoje, o estágio na área do direito, ele é permitido desde o 1º ano? Porque houve um tempo que eu acredito que, acho que era a partir do 4º ano, né? Sim, isso mesmo. E é muito importante que o estágio, ele traz a prática. Muitas faculdades têm dentro da própria faculdade. Isso é fundamental, né? É essencial. Qual é a dica que o senhor dá? Começar o quanto antes fazer o estágio? Olha, ao meu ver, não é muito produtivo um estágio já no 1º ano. Não é muito produtivo, porque no 1º ano, os institutos, o aluno não tem nenhum conhecimento praticamente. Então, ao meu ver, um estágio é algo que contribui para a sua formação, um estágio a partir do final do 2º ano, 3º ano. Que aí, alguns institutos, e principalmente falando de advocacia criminal, pois muitas faculdades somente têm processo penal no 3º ano, ou seja, o aluno do 1º e do 2º ano nunca viu processo penal. E aí, muitas vezes, ele vê a prática primeiro para depois ver a teoria, e muitas vezes fica uma confusão, porque na prática a teoria é outra, e aí vira uma confusão, uma salada. Com relação ao meu caso, Jeremias, no 4º ano, eu não sabia nada, preciso arrumar um estágio. Vi um anúncio, estágio Procuradoria Criminal, que não existia Defensoria Pública na época. Aí eu falei, vou me inscrever nesse estágio aí. Fui lá, fiz inscrição, fiz uma provinha, um concursinho, passei, e eu cheguei lá, eu não sabia absolutamente nada. Aí comecei a aprender, pegando os processos e tal, fiquei 2 anos nesse estágio,
da antiga PAJ, que é Defensoria hoje, ó, daquelas que eu não perdi, eu fiz as contas depois, eu atuei em 280 processos. Nossa. Eu vou viver toda a minha vida como advogado criminal e não vou atuar em 280 processos, que eu atuei em 2 anos como estagiário. E às vezes o estagiário, quando ele passa esse período grande, como o doutor passou por 2 anos, ele fica muito craque, né? Porque ali é onde as coisas acontecem mesmo. E a procuradoria para quem não entende muito, pelo menos antigamente era na procuradoria que as pessoas que não têm recursos tinham um advogado gratuito. Hoje é defensoria, Hoje é correto? defensoria O Estado de pública. São Paulo tem a defensoria. E ali que chegam turbilhões de processos de pessoas que estão sendo acusadas por algum delito, algum crime, né? E os estagiários, claro que é tudo supervisionado por um defensor ou um procurador, né? Sim. Mas o estagiário ele tem essa oportunidade de lidar com o processo e tirar todas as suas dúvidas. É sensacional. Sensacional. Doutor, o que é necessário para gostar desta profissão? O senhor falou que escolheu a partir do momento que surgiu esse estágio e se identificou com a área penal. Sim. Mas o senhor que já está há tantos anos, o que é necessário gostar e aquele que não gosta ou não tem essa aptidão não deve seguir essa profissão? Qual é a sua opinião? Olha, o advogado, as pessoas até falam, não, eu não tenho perfil para advogar, você tem perfil para advogar. Claro, isso vai muito da sua afinidade. Você tem que fazer aquilo que você gosta e gostar daquilo que você faz, porque você vai passar boa parte do seu tempo da sua vida fazendo aquilo. Ao meu ver, a característica fundamental do advogado é, antes de mais nada, ser leal ao cliente e ser aguerrido. O advogado ele precisa ser combativo, principalmente o advogado criminal. Claro que combativo de uma maneira respeitosa e fundamentada. E quando eu digo fundamentada ressaltar a importância do estudo. Certo. Pois já foi aquela época, Jeremias, que muitos dos colegas conhecem e essa fama passou pela advocacia, né, de que o advogado ganhava na lábia, ganhava na conversa. Hoje em dia eu costumo dizer para os alunos, não se amarra mais cachorro com linguiça. Porque hoje em dia, Jeremias, o professor está dando aula, o advogado está atendendo o cliente, e o cliente, o aluno, está lá no Google pesquisando para ver se o advogado, o aluno está falando, o professor está falando aquilo que é correto. Há 20 anos atrás isso não acontecia. Então não se amarra mais cachorro com linguiça. No júri, por exemplo, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre o júri. Os jurados, eles podem usar celular, não? Não. Não podem, né? Não. Aí não tem como pesquisar no Google ali, o advogado está fazendo, tem que pesquisar antes. Aliás, doutor, o júri é um capítulo à parte porque é muito interessante. Quais são os crimes que no Brasil são julgados pelo júri e qual é a composição desse júri, rapidamente, para a gente entender? Sim, o júri, exclusivamente no Brasil, a matéria que versa no tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida. Por exemplo? Homicídio, o aborto, o infanticídio, que é a mãe que mata o filho imediatamente depois ao nascimento do filho. Aí não vai para a chamada justiça comum penal, aí é um grupo de pessoas da sociedade escolhido que vai ali, eles que vão julgar, o juiz não julga, são essas pessoas populares que julgam, é isso? Sim, que é o conselho de sentença. São 25 pessoas convocadas, dessas 25, 7 são escolhidas, e essas 7 compõem aquilo que se chama conselho de sentença. Essas 7 é que decidirão se o indivíduo é culpado ou inocente daquela determinada acusação. E aí qual é o papel do advogado ali? Se são essas pessoas que julgam, não são o juiz, é o mesmo num processo comum, é tentar convencer essas pessoas da inocência ou, pelo menos, às vezes não da inocência, mas, como o senhor disse, trazer ao conhecimento dessas pessoas os direitos que esta pessoa tem, pelo menos para que a aplicação da pena seja correta, é isso? Sim, sem dúvida. O tribunal do júri, claro, é um caso à parte. Muitas vezes o indivíduo, sim, cometeu o delito, mas o advogado consegue demonstrar que o motivo que fez com que aquela pessoa cometesse aquele homicídio, por exemplo, é algo extremamente justificável. O exemplo clássico é a legítima defesa. A legítima defesa
infelizmente, é algo que acontece no nosso Brasil, que é o caso da violência contra a mulher, por exemplo. A mulher que está sendo agredida pelo companheiro que chega alterado em casa, chega alcoolizado, e ela, para se defender, comete algum ato contra aquele indivíduo e aquele indivíduo vem a óbito. Estamos diante de um homicídio. Isso é um fato de homicídio. Só que qual a justificativa que fez com que essa pessoa tirasse a vida do companheiro? Ela estava sendo agredida e naquele mesmo momento ela se defendeu. Isso é um exemplo que acontece, infelizmente, acontece todos os dias no foro. É verdade. Doutor, tem um exemplo clássico também, que é uma historinha mais ou menos a seguinte. O advogado, ele entra ali no júri para defender o seu cliente e esse cliente ele estava sendo acusado de ter matado um colega de trabalho que durante muitos anos, ele hoje é chamado bullying, né, na escola, né, ele foi chamado, sei lá, de cabeção. Cabeção. Esse advogado, ele entra ali para defender o seu cliente e ele fica por 15 minutos elogiando todas as pessoas. Então, ele elogia o juiz, o senhor juiz de uma inteligência infinita, os nobres jurados aqui são de uma moral ilibada, e assim ele vai, por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos, ninguém aguenta mais tantos elogios, até que alguém diz assim, o senhor não pode começar logo com essa defesa? O advogado para e fala assim, pois é, estou aqui apenas há 10 minutos elogiando vocês. O meu cliente passou 10 anos sendo chamado de cabeção e vocês não aguentaram por 10 minutos. Vocês aguentariam 10 anos? Ele começa a defesa por aí. Sim. É mais ou menos por aí, né? É uma história muito ilustrativa que eu gosto. Quando eu li, eu achei muito interessante. Eu vou te contar uma, Jeremias, para os colegas que nos assistem, que tem um livro, né, Tribunal do Júri. É o título do livro, Tribunal do Júri. E nesse livro são contadas as histórias dos grandes tribunos, dos grandes defensores do júri. Uma dessas histórias de um defensor chamado Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes, ele fumava um cigarro bem longo. Segundo dizem, ele colocava um araminho no meio do cigarro. E isso fazia com que ele fumasse o cigarro fosse consumido, mas a brasa não caía. Logo, ninguém conseguia prestar atenção no que a acusação falava, porque todos ficavam olhando para o cigarro dele, que a brasa não caía. E com isso ele tirava a atenção de todos que estavam à sua volta. É uma estratégia interessante essa. Claro que num tempo em que se podia fumar dentro de ambientes fechados. Claro. Isso nós tem mais de 50 anos, esse fato, né? Legal. Eu vou trazer agora para você algumas informações para você que está interessado no curso de Direito e especificamente hoje escolher a profissão do Direito Penal. Olha, o curso de Direito na Universidade de São Paulo, neste ano, ofereceu 448 vagas para 10.961 inscritos, né, candidatos. A relação de candidato-vaga foi de 24,47. O curso dura 5 anos, portanto 10 períodos, e na grade da disciplina da USP, eu peguei aqui para você ter uma ideia, no primeiro período, as disciplinas Teoria Geral do Direito Privado, Direito Romano, que é bem legal também, Economia Política, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, que é básico para todas as áreas, e Introdução ao Estudo do Direito e Teoria Geral do Direito Penal. Portanto, na USP, pelo menos na grade que está no site, já no primeiro ano, você vai ter esta oportunidade de entender um pouquinho do direito criminal no primeiro período. Doutor, quando um advogado criminalista se sente realizado, o que dá mais satisfação no seu trabalho? Quando ele vê o seu pedido devidamente apreciado. Porque o que acontece, Jeremias? Nós vivemos um momento de avalanche do judiciário. O Brasil, com certeza, é o país onde se tem mais processo. O brasileiro, ele é litigante. E muito disso se deve ao próprio Estado. O Estado é o maior litigante de todos. O próprio poder público, né? O que eu quero dizer com isso? Para ficar claro para o pessoal que não é do direito, que não tem muito conhecimento da matéria. Que quem mais processa, quem mais ingressa com processos na justiça é o Estado. E seus entes, por exemplo, Caixa Econômica Federal, INSS, enfim, os seus entes estatais. Isso acaba acarretando uma avalanche de processos onde não há julgador que dê conta.
Nós podemos ter 3 vezes mais o número de juízes e 10 vezes mais o número de assessores, que não daremos conta. Nesse sentido, muitas vezes o pedido do advogado, porque é importante deixar claro isso, Jeremias, ninguém conhece o processo melhor que o advogado. Ninguém consegue, ninguém conhece. E ninguém consegue conhecer melhor do que ele. Por quê? Porque um juiz, por exemplo, da execução criminal aqui na Barra Funda, ele tem 6.000 processos para julgar. E julgar vidas, julgar liberdade, Sim. julgar sobre a propriedade, que são os nossos direitos, entre os direitos mais fundamentais. Sim, sim. Ele tem 6.000 processos. Um advogado não tem 6.000 processos, mas nunca. Logo, ele terá mais cuidado, mais atenção, mais tempo, por uma questão de tempo, por uma questão de limitação humana. Uhum. E muitas vezes ele não tem o seu pedido apreciado. Então, respondendo a sua pergunta, quando o advogado tem o seu pedido devidamente apreciado, é o momento em que ele se realiza. Legal. Doutor, agora vamos falar do outro lado. Os grandes desafios desta área, porque você que vai escolher esta área e está interessado, tem paixão, eu até abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, tem um livro de um americano, chama Marcus Buckingham, e ele tem vários livros sobre, falando, que toca aí no aspecto da profissão, e ele fala o seguinte, quando você vai escolher uma profissão, existem duas coisas que você tem que pensar, o porquê e o como. O porquê por que eu escolhi essa profissão? Porque o advogado, ele vai poder fazer justiça, ele vai poder defender as pessoas. Agora, como é que isso se realiza? Na prática, você não vai sair do seu curso e já vai ter um grande escritório, vai atuar em grandes causas. Não, você vai pegar geralmente vai ser um estagiário, vai enfrentar filas nos cartórios, talvez não faça petições inicialmente, mas tem que ajudar até em trabalhos administrativos. Não tem essa parte do como, doutor? Como é que é o advogado que começa? Que desafios que esse estudante vai enfrentar? São diversos desafios. Eu sempre advoguei exclusivamente na área penal. E nesse sentido, porque eu tenho colegas que advogam em diversas matérias, o que muitas vezes faz com que eles tenham mais clientes. Eu resolvi me especializar somente nessa área. Costumo dizer, Jeremias, para os alunos, eu como e bebo do crime, né? Como e bebo, aí o pessoal, nossa, não, mas calma, gente, é que eu sou advogado da área penal. Claro. Mas o início realmente é muito difícil. Eu diria até que os primeiros 3 a 5 anos são mais complicados. Depois você consegue se consolidar no mercado, os colegas vão conhecendo o seu trabalho, as pessoas vão te indicando e isso faz com que você consiga adquirir maior fôlego no desenvolvimento da sua profissão. Mas, evidente, os primeiros 3 anos, 3 a 5, são um pouco mais complicados. Mas eu conheço advogados que têm 45 anos de advocacia, 5 anos em 45 foram 40 anos de glória, né? Legal. Precisa de um planejamento muito grande, porque você vai estudar 5 anos, você vai estudar para o exame de ordem e depois você vai se preparar para 3, 4, 5 anos aí de... Antigamente se falava quebrar corrente, né, em algumas profissões. De labuta. Né? De labuta. Escolher a profissão, volta num minuto, num rápido intervalo. Até lá. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo.
Olá, Escolhi Profissão está de volta hoje para falar da advocacia criminalista, do advogado criminalista ou advogado penal. Dr. Yuri Félix com a gente aqui, advogado e professor, e vai tirar todas as nossas dúvidas, continua tirando as nossas dúvidas. Doutor, esta é uma área que pode-se enfrentar preconceito? Com certeza, com absoluta certeza. Muitas vezes as pessoas, Jeremias, elas confundem a figura do indivíduo acusado com a figura de seu advogado. Existe essa confusão. É uma confusão que eu diria que advém daquilo que eu chamo de um déficit de cidadania, de um déficit constitucional. Pois no Brasil nós temos uma democracia jovem. Temos uma democracia jovem. A Constituição é de 1988, ou seja, nós não temos nem 30 anos de Constituição. Logo, as pessoas, muitas vezes, a grande maioria da população não sabe os seus direitos elementares. E ter um advogado, quando você é acusado, é um direito elementar, um direito fundamental. Nesse sentido, ocorre esta confusão e muitas vezes, sim, ocorre um preconceito de amigos que não são da área, daqueles amigos que são engenheiros, que são médicos. Às vezes chegar em casa, né, você fala assim para o seu pai, eu escolhi a minha área, né, quero ser advogado ou penalista. Às vezes dentro de casa mesmo a pessoa fala, meu filho, mas advogado sim, mas criminal, né? É aquela velha história, você vai defender bandidos? Sim. Agora, quando por exemplo, um pedreiro vai construir a casa, ninguém pergunta, mas você vai construir a casa de um bandido? O médico, o doente chega ali, ele está sangrando, ninguém vai falar assim, não, mas você vai salvar a vida de um bandido? Não, o médico salva, e ninguém fala nada. Agora o advogado, quando ele vai defender, e aí é que a gente precisa entender que o advogado, ele vai defender os direitos daquela pessoa, e todos nós temos os direitos que devem ser preservados. Sim. E como a gente citou, a justiça, não só no Brasil, mas creio que no mundo todo, é assim, o advogado ele é um interlocutor daquela pessoa, muitas vezes. Até porque a defesa tem que ser técnica, né? Não é só, e científica, ela não é apenas embora o habeas corpus ele possa ser impetrado por qualquer pessoa, cidadão, né? Sim. Porque é um direito fundamental, mas a defesa técnica é feita pelo advogado. Doutor, vamos falar de captação de clientes. Pois é, você estudou 5 anos, fez o exame de ordem, que é difícil, Cada vez mais difícil. E aí você investiu, se estudou numa faculdade particular, 50, 60 mil reais, depois você fez o exame de ordem, e aí você vai se preparar para esses 2, 3, 5 anos, então você tem que fazer um planejamento na sua vida muito grande. Sim. Só que o estatuto, o próprio estatuto da advocacia, ele veda, por exemplo, uma propaganda ostensiva. De certo modo, isso é importante porque a profissão do advogado, ela não é mercantilista e ela até isso preserva a imagem do advogado. Por outro lado, a gente sabe que é difícil para o advogado, ele tem que ter os clientes para ele trabalhar. E até que ele forme um conhecimento ali no local onde ele está, ele enfrenta dificuldades. O senhor tem alguma orientação, alguma dica para esse advogado também, ou para esse estudante que tem esse receio? Eu posso falar muito da minha experiência. E realmente, eu sou relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E essa propaganda ostensiva, realmente ela é vedada pelo Estatuto de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados. A minha experiência, ela foi da seguinte forma, Jeremias. Meus amigos, grandes amigos da faculdade, a imensa maioria deles, mais de 90%, não atuam na área penal. Logo, todos eles indicam clientes para mim. Eu diria a você com muita segurança que mais de 90% dos clientes que eu tenho são indicações e muitas dessas indicações são de colegas da época de faculdade. Certo. Ou seja, você que pensa em advogar na área penal, você tem que construir a sua rede de relacionamento já na faculdade. Porque muitos dos colegas vão advogar no trabalhista, no tributário, na família, e causas penais chegarão no escritório deles, nos escritórios dos colegas. Assim como o senhor também, às vezes se chega uma causa trabalhista, o senhor também pode encaminhar para aquele outro colega, né? Sim, sim. Tem umas dicas aqui do site da Camila Sardinha, uma advogada, e ela tem um blog, e ela dá algumas orientações que eu achei bem legal. Por exemplo, você ter um escritório bem localizado ajuda. Você ter um site profissional, um blog, né, para você colocar os seus artigos,
também é bem interessante, você está dentro das regras do estatuto, mas nada impede que você escreva os seus artigos e possa, às vezes sobre casos polêmicos ou não, tem tanta gente que tem tanta dúvida, né? Participar de congressos, de palestras, realizar advocacia de apoio. O que é advocacia de apoio, doutor? Ajudar um colega que às vezes está em outro estado também, é isso? Isso é um correspondente, né? Sim, justamente. A advocacia de apoio, na verdade, eu já vi duas formas de definição da advocacia de apoio. A definição do correspondente, ou seja, aquele que se encontra em outro estado e que faz algum tipo de diligência para o colega que é de outra região do país, como uma advocacia, que aí é uma advocacia mais social, que é chamada advocacia pro bono. Ah, tá. Que são pessoas que têm um estado de carência extrema e que muitas vezes a imensa maioria dos advogados e muitos advogados criminais fazem isso, que é advocacia pro bono. Você tem um caso que às vezes a amiga da empregada, da sua vizinha indicou e não tem condição de pagar e você faz algum tipo de diligência, dá algum tipo de atenção, faz algum tipo de reunião e de aconselhamento. Legal. Agora, doutor, o senhor, além de professor, dá palestras também. Qual é a orientação que a gente pode dar para o advogado já formado que também quer, eu quero fazer palestras, por exemplo, na própria ordem, o senhor é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da Ordem da OAB São Paulo. Como é que é esse universo? Também tem muita gente que tem medo de dar palestra, né? Mas o senhor já é professor, né? Dá uma orientação para esse pessoal que também gostaria de atuar nessa área. Não, o segredo é começar treinando na sala de aula. Certo. Se você é aluno, você começa treinando, dando recado para os colegas. Você dá recado para os colegas. Se você for do centro acadêmico, você vai lá dar recado para os colegas. Você começa o treinamento assim. Aí depois você vira professor assistente ou assistente do professor. Aí diversas vezes você vai ter que dar um recado em público para 30, 40, 50 pessoas e às vezes, quando o professor não for, você terá que dar a aula no lugar dele. E aí vai tremer, vai dar aquela suadeira, e no dia de frio você vai passar calor, enfim. Mas o início do treinamento é esse. Estar com um microfone desse aqui também, às vezes assusta. O que assusta mais no início? Falar para uma plateia que você está vendo ali, ainda que sejam, por exemplo, 50 pessoas, ou falar no microfone olhando para uma câmera? Não, no início, realmente, o que assusta mais é falar para a plateia. Porque estão presentes. Aqui a gente pode estar falando para milhões, mas eles não estão aqui. Eles não estão aqui e nós não estamos vendo aquela cara aquele aspecto de reprovação. Nossa, olha a gravata ali daquele advogado, que coisa ridícula. É verdade. E aí, quando é palestra, você olha, as pessoas estão olhando assim. E aí tira atenção, Aí né? você pensa, será que eu estou indo bem? Aí você vai entrando naquela neura. No começo é assim, depois flui. Legal. Doutor, além do escritório próprio, o advogado ele pode ser um sócio ou um associado? Como é que funciona isso? A advocacia criminal ela é um pouquinho diferente, ou existem grandes escritórios, hoje em dia existem, né, que trabalham especificamente nessa área. E como é que é essa coisa do associado e do sócio, como é que se começa? Sim, como você bem disse, a advocacia criminal ela é um pouco diferenciada nesse sentido, pois a advocacia de outros ramos, uma trabalhista, uma civil, tem grandes bancas, tem escritórios que tem 1.000 advogados, 800 advogados. Não existe um escritório criminal com 800 advogados. O escritório da advocacia criminal, geralmente, ele é menor, até por conta da matéria, da demanda da matéria, dos assuntos serem mais sigilosos, enfim, que envolvem muitas vezes a intimidade das pessoas. Agora, com relação a ser sócio ou associado, o indivíduo, muitas vezes, tem um escritório próprio, ele aluga uma sala, loca uma sala e monta seu escritório. Muitas vezes ele vai trabalhar no escritório de alguém e passa a ser um advogado associado, ou seja, subordinado àquele que sim é o proprietário do escritório. E muitas vezes, colegas que seguem carreiras em escritórios grandes ou de médio porte, eles passam a ser sócios do escritório. Eles entraram como associados e passam a ter sociedade no escritório. Mas aí pode demorar, sei lá, um ano, demora um tempo maior. Isso depende muito de escritório para escritório. Tem escritório que levam... Eu já vi colegas fazerem isso em 2 anos, como já vi colegas que hoje estão muito bem sucedidos, mas que levaram 10 anos.
Então, isso varia muito de escritório para escritório. Doutor, quando a gente fala em crime, a gente pensa logo em homicídio, em latrocínio, mas existem, por exemplo, os crimes tributários também, não sei se na área trabalhista também a gente pode falar em crime, mas fala um pouquinho desse universo e se existem especializações nessas áreas. Sim, sim. E isso contribui também para aquele preconceito da pergunta anterior. Quando se imagina um crime de homicídio, um estupro, mas você vai defender o estuprador? Sendo que do universo dos crimes, Jeremias, o crime de latrocínio, estupro, homicídio, é de um percentual ínfimo. Pode parecer, pode ser chocante isso, mas se nós pegarmos as taxas de latrocínio no universo dos crimes, é menos de 1%. É menos de 1%. Do ponto de vista estatístico, não tem relevância. Agora, a advocacia criminal ela tem caminhado cada vez mais para o universo do direito penal econômico. Certo. Que aí são os crimes como evasão de divisas, que remeter dinheiro ao exterior sem declarações, crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, são crimes crimes tributários, né, contra a ordem tributária, que seria a sonegação fiscal, basicamente, né, para resumir muito. Ou seja, a advocacia criminal tem migrado cada vez mais para este nicho de mercado, e isso requer, sim, especializações em direito econômico, direito financeiro e direito penal econômico. Legal. Eu quero falar para você que está interessado nessa área do direito penal, os cursos da IPED, iped.com.br, e também do portal Educação, tem cursos lá de direito penal e de processo penal. Para você que está começando a se interessar, vale a pena dar uma olhada por lá. O programa está acabando, faltam só 5 minutos, por isso eu vou aqui num ping-pong rapidamente com o professor para a gente passar por todas as perguntas. E eu sei que você está interessado em que ele responda muitas outras perguntas, mas você manda para a gente, quem sabe um dia faz uma entrevista por Hangout, pela internet e tira todas as dúvidas. Doutor, especializações. Existem algumas básicas para o advogado que está nesta área? O senhor fez algumas, né? O que o senhor indicaria? Ou é muito especialização já é de específico, né? Sim, sim. Inicialmente, uma pós-graduação lato sensu. Hoje, Jeremias, eu tenho a oportunidade de coordenar uma pós-lato sensu do curso LFG. É um curso que é difundido por todo o Brasil. Luiz Flávio Gomes. Do professor Luiz Flávio Gomes. Mas, antes de fazer um mestrado, um doutorado, eu recomendo, faça uma pós-lato sensu. Legal. Que qualidades e iniciativas o senhor julga essenciais para um advogado criminalista? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, além da técnica, conhecer o comportamento humano, o que precisa ter de características para atuar nesta área? Atitude, ser combativo, ser aguerrido, ser estudioso, ser focado, são requisitos essenciais. Existem muitas diferenças do direito penal brasileiro para outros direitos, por exemplo, o americano, o alemão? Com toda certeza. Existe uma influência, uma importação de institutos, sobretudo do direito americano, direito anglo-americano, no sistema brasileiro. Eu posso citar vários. O Tribunal do Júri é uma delas. Essa avalanche de colaborações premiadas que ocorrem hoje é algo do Instituto do Direito Norte-Americano. Só que, por exemplo, um fato interessante, Jeremias. Tribunal do Júri brasileiro, 7 jurados. Você concorda comigo que uma pessoa pode ser condenada ou absolvida por 4-3. Ou seja, 4-3... Nós não sabemos se a decisão foi correta ou não, porque é uma diferença de uma pessoa. No júri americano são 12 pessoas, só que requer unanimidade. Se um votar para absolver e 11 para condenar, o indivíduo será absolvido, pois exige unanimidade. Isso é algo que ninguém fala do júri americano. E é algo que você que está querendo seguir na área, e isso é uma informação também de geral, muito interessante que o professor nos trouxe aqui. Bom, a gente já falou de estágio, falou dos desafios. Como conhecer na prática esta profissão? A gente já citou aqui, por exemplo, alguns cursos do IPED, do Portal da Educação, mas o aluno que nem ingressou na faculdade, dá para ir no escritório, dá para assistir um julgamento do Tribunal do Júri? Com certeza, com certeza. O aluno que pensa em entrar na faculdade de Direito ou que está no início da faculdade de Direito deve sim ir ao fórum, aqui em São Paulo especificamente, ir ao Fórum Criminal da Barra Funda e assistir o júri. Eu passei 2 semanas assistindo o júri o dia inteiro. 2 semanas. E isso contribuiu muito para a minha formação. Isso é uma das dicas.
Doutor, e livros, sites, ou tem alguma revista especializada que o estudante pode procurar? Sim, com toda certeza, para falar de penal e processo penal, você deve pesquisar o www.ibccrim.org.br. IBCCRIM é Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Fundamental. No site do IBCCRIM, você consegue ter acesso a toda a outra bibliografia que eu poderia ficar até amanhã citando. A gente vai trazer o professor Yuri Félix em mais edições aqui, porque ele é palestrante, é professor. O senhor hoje dá aula em qual faculdade? Hoje eu coordeno a pós Lato Sensu do curso LFG, dou aula nessa pós, dou aula na pós da Unicinos, no Rio Grande do Sul, dou aula em Teresina, no Piauí, dou aula em Porto Velho, Rondônia, no Rio de Janeiro. Como é que o senhor consegue dar tanta aula assim? É tudo pela internet, não? Não, essa que eu coordeno do LFG, ela é telepresencial, ela é transmitida para vários lugares do Brasil. Legal. Por isso que às vezes eu ando pelo aeroporto em algum lugar e as pessoas, professor, tudo bom? Tudo bom, mas eu nunca vi a pessoa. Agora em Porto Velho, Teresina e outros lugares é presencial, eu vou até lá. O professor que é do Sul, né? Porque o senhor nasceu no Sul, não? Não, eu nasci aqui, eu sou da região do Grande ABC, Mas né? se formou no... Sim, mas eu me formei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ah, tá. Mas mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul por conta do processo penal que é desenvolvido lá, que aí é uma história de escolas do processo penal. É legal, é bem legal. E a Faculdade de São Bernardo, que é uma das melhores de direito do país. Doutor Yuri Félix esteve aqui com a gente, obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais, porque tem muita coisa, um universo muito interessante. As suas dicas finais, a sua palavra final, para esse estudante que quer atuar na área, ou para o advogado que de repente quer vir para este ramo também, acha interessante. Claro, eu diria, primeira dica fundamental para quem quer conhecer direito penal e processo penal, site do IBCCRIM. Segunda dica fundamental, assista um julgamento do júri, assista uma audiência, peça para... Eu gostaria de assistir uma audiência, peça, assista uma, duas. Com isso, você já começará a engatinhar, a dar os primeiros passos com relação à área penal, processual penal. Para quem já é advogado e pretende migrar de ramo, de área, enfim, vir para a área penal. Uma pós Lato Sensu é essencial. E com isso você começa a dar os primeiros passos, a pegar uma bibliografia, a se atualizar na área penal e com isso a estrada é longa e muito satisfatória, muito gloriosa, muito alegre, desafiadora, mas estamos aqui para isso. Tá certo. Dr. Yuri, eu sei que ele está lá no Facebook. O Dr. Yuri é daquelas pessoas que tem que fazer 2 Facebook, porque ele tem muitos seguidores. Mas se você tiver a sua dúvida, manda aqui para o nosso WhatsApp, que é 11 942 44 5674. Vou repetir, 11 942 11 942 44 5674. Manda as perguntas para o Dr. Yuri, que a gente vai encaminhar para eles e depois faz uma outra entrevista, tirando todas as suas dúvidas da área do direito penal. Obrigado pela sua presença. Terça-feira que vem, às 10 da manhã, a gente está aqui de volta na AltV. Até lá.